Uma coisa que me chama a atenção e que até falamos disso agora em off, é o facto de faz-me um bocado impressão, politiquices à parte, é não te deixarem falar em televisão nacional. Sim, antes de mais, obrigado pela presença e pela transmissão. Estes são os novos fóruns que talvez muitos não compreendem a sua importância, mas graças a Deus que temos espaços de liberdade, e isto é muito importante dizê-lo. Por isso agradeço-te a ti, à tua equipa. Acho que é importante, não por nós especificamente, mas que é importante que os portugueses, quando forem escolher no dia 10, saberem quem é que estão a escolher e porque é que estão a escolher. Sim, infelizmente muito do nosso espaço mediático e público hoje é feito através de preconceitos, quando nós vamos para entrevistas, e bombardeamento, que é, olha, o que é que acha disto? Mas se a resposta começa a ser dada e começa a querer ter um bocadinho mais de consistência, está bem, e outra coisa qualquer. Mas porque é que não... Quando eu às vezes fico com a sensação nas televisões, quando acabo as entrevistas, que do outro lado não ganhei nem um voto nem perdi. Porque as pessoas sentiram honestamente que não ficaram nada esclarecidas. Sentiram que alguém me atacou, que eu respondi dentro das minhas possibilidades, disse 2 ou 3 coisas, mas de fundo... Eu vi recentemente a da CNN e fiquei incomodado. Ou seja... Porque não te deixava acabar as frases. Mas em geral... Pode não gostar de ti, mas tem que haver aqui uma parte neutra que diga, vou dar a oportunidade à pessoa de responder, explicar, não é? Porque as perguntas são feitas por eles. Portanto, se dizem assim, olha, você na educação tem uma posição horrível, é verdade ou não? A pessoa começa a dizer, não, deixa-me explicar. E não querem ouvir. Sabe o que é que faz lembrar, André? Faz-me lembrar a pessoa do casal que diz, olha, onde é que vamos jantar hoje? Vamos ali. É, exato, é. E depois, e depois diz assim, concordas, não concordas? Depois de ter dito bem que era. Exato. É um bocadinho estranho. Eu nem sei, às vezes, fico na dúvida se devo fazer algumas entrevistas televisivas e jornalísticas e tal. E os meus assessores também me dizem, não vale a pena. Eu é que tenho esta coisa, de falar, de tentar esclarecer, porque às vezes fico mesmo com a sensação que não vale a pena, porque quem ouve não fica nada esclarecido. Eu às vezes passo 1 hora ou 2 em entrevistas longas e depois vejo um título, nada a ver com aquilo, com o sumo e com a importância daquilo que falámos. Portanto, eu acho que também aí temos que crescer mais enquanto democracia, que é não só da parte dos políticos, que certamente têm que fazer um melhor trabalho, mas da parte de quem entrevista, de quem pergunta, de quem difunde, que tem um papel fundamental em democracia. Pelo menos, não é fazer fretes a um ao outro, é transmitir com lealdade e com objetividade aquilo que eu viu e aquilo que é importante para as pessoas, e isso infelizmente não tem acontecido. Eu ainda tenho esperança, mas pelo que eu vejo no mundo inteiro, não é só cá, essa esperança não tem muito... Mas realmente tem acontecido lá fora também, não é? Vimos isso acontecer, por exemplo, no Trump. Vimos com o Donald Trump. Eu não vejo em Portugal, eu também já o disse, apesar de nós até termos convidado, o Donald Trump não é o meu protótipo político, por isso estou à vontade para falar nisso. Agora, como o Bolsonaro não é também, não é o meu protótipo, não é que eu diga, acho que este político é o que Portugal precisa. Não, tem coisas boas, acho que tem às vezes... têm um poder de fogo grande, conseguiram muitos, os dois pôr a esquerda no lugar dela, que também era importante, têm coragem, mas não é a minha forma de ser político, não seria nem do Donald Trump nem do Bolsonaro. Agora, eu não acredito que alguém que foi presidente dos Estados Unidos, que agora é recandidato com sondagens de 45, 46%, não tenha uma boa ideia que passe na imprensa portuguesa. Todos os dias quando eu vejo notícias do Trump em Portugal já sei que vão ser más, ou seja, a imprensa torna-se a imprensa tradicional, digamos assim, torna-se tão parcial, tão fechada num círculo de interesses, que toda a gente que ouve e lê começa a perceber, isso é porque eles são ligados ao A, ao B ou ao C, isto já sabemos que é contra o Chega, e isto é mau para todos. Há pessoas que dizem que isto beneficia o Chega, isto não beneficia o Chega, isto não beneficia ninguém, porque quando as pessoas deixam de acreditar na imprensa, já não confiam muito nos políticos, temos que dizer também honestamente, deixam de acreditar na imprensa. Se não tivermos espaços de liberdade onde as pessoas confiem em quem estão a ouvir, um dia ninguém confia em ninguém. E nós sabemos como é que acabaram as sociedades em que ninguém confia em ninguém e em que a desconfiança graça. Foi o que aconteceu com o Império Romano e destruiu-se completamente por dentro. E eu acho que as nossas democracias hoje vão num caminho muito, muito perigoso, porque é isso que eu sinto, em que há 2 blocos ou 3, nenhum quer ouvir o outro, sinceramente, as pessoas estão para falar para os seus, ninguém está para ouvir os outros. Desconfiam das plataformas que se dizem isentas, mesmo que digam, não, nós estamos a transmitir, já ninguém acredita, porque hoje as pessoas são, mesmo os grupos de imprensa, são detidos por um grupo económico que tem interesses aqui, ou ali, ou acolá,
E em breve temos uma sociedade minada pela desconfiança. Isso não é bom, não augura nada de bom. Mas também não augura E depois é também não é? Os cargos que são dados, não é? Claro. Ou seja, o diretor do jornal é primo ou cunhado de alguém do PS. E vimos isso com o Sócrates. E é uma constante, Sim, não é? alguns deles, e alguns eu até conheço, não conseguiram desligar a sua veia profissional de terem sido próximos ou avançados, pagos ou escolhidos por Sócrates. E então o que nós vimos durante os anos a seguir à prisão do José Sócrates, do ex-primeiro-ministro, havia alguma imprensa a tentar revelar o caso e pôr coisas cá fora, mas havia sempre alguns a dizer, não, isto não é nada, isto vê-se que o Ministério Público não tem nada, a PJ também não tem nada e tal. E sabíamos quem são estas pessoas, foram escolhidas por ele para determinados lugares. Isto é a destruição da democracia. E infelizmente eu não vejo isto melhor, vejo cada vez pior. E cada vez mais os cidadãos que são mais informados também, porque têm acesso hoje a outras Plataformas. As redes sociais e as outras plataformas digitais são o drama destes partidos tradicionais, destes interesses tradicionais. Porque eles aqui É já não a vossa conseguem grande controlar. força também, não é? Evidente, a nossa força, porque não obstante nós hoje, o Chega a ter hoje um peso mediático evidentemente significativo por causa da posição que ocupa, também era o que faltava, a nossa força nunca foi essa, nem vai ser nunca, arrisco-me a dizer, não vai ser nunca. A nossa força é falar diretamente com as pessoas, porque às vezes os meus colegas, líderes de outros partidos, porque é que perdes sempre a fazer vídeos de manhã e à tarde e à noite e eles não compreendem? É verdade, um canal de televisão grande à noite tem 1 milhão de pessoas a ver, mas isto está a mudar. As pessoas querem outra coisa, querem ligação direta, querem saber o que é que o político pensa e sente. E é por isso que eu faço isso. Eu sou de uma geração que percebeu a importância de estar aqui, como nós estamos agora, de falar às pessoas, mesmo às vezes de forma mais artesanal, que não é o caso nosso aqui. Mas às Falar vezes, nesse sentido, desculpa interromper, o que é que tu sentiste, por exemplo, quando recentemente houve aquela entrevista em que se descobriu, não é, que o líder do PS ligava diretamente ao presidente da RTP, não era a perguntar se gostava de frango do churrasco bem passado ou mal passado, com certeza, não é? O que é que vocês, do vosso lado, sentem? se me perguntares assim, choca-nos. Não. Não, honestamente, não, porque eu sei um bocadinho mais do que a maioria dos cidadãos sobre esta matéria e sei o que é que se passa muitas vezes por trás. Agora, temos é que lidar com isto e viver com isto. Eu acho que era tão importante, e às vezes estes órgãos não percebem o mal que fazem a si próprios, porque podem pensar que amanhã o público está lá outra vez para ver, mas isto não dura para sempre. Tal como qualquer marca comercial, como qualquer marca económica, o público faz escolhas. Quando sentir que estas televisões estão desacreditadas, vão escolher outras plataformas. No outro dia, o ministro Onix, que foi o ministro do Bolsonaro, estava cá, esteve aqui reunido comigo nesta sala, e deu-me um dado curioso, que eu não verifiquei, mas foi um dado que ele me disse, que no Brasil já há muito, o YouTube, a plataforma de YouTube, já tem muito mais audiência que qualquer canal de televisão geral. Acredito. Não sei se é verdade ou não foi confirmado. Não, isso acredito perfeitamente. É possível. Ora, isto não aconteceria se as pessoas confiassem nas televisões, nos jornais, como plataformas isentas e onde todos estivessem. Eu não concordo, André, não é só pela confiança, é porque é diferente, tu escolhes o que queres ver. Também é verdade, Não é? E como os Netflix e tal, É podes isso, escolher. escolhes o que queres e portanto não vais mas ver. Mas eu não deixo de associar isto ao facto de nós hoje vermos, olha, deixa-me dar-te um exemplo. O Chega é a terceira força política do país. À noite, se percorremos os canais do Cabo, tirando o André Ventura nos tempos da noite, não há um comentador do Chega nos vários canais. Mas há de partidos que são a quinta força, a sexta força, a sétima força e alguns nem representação parlamentar. Quem vê pensa assim, então onde é que está a minha voz? Onde é que está a minha representação? E eu acho que isto também vai destruindo esta representatividade. As pessoas, não podemos pôr aqui ninguém do Chega, isso é o início do fim. E não percebem. Vocês sentem que ainda há um complô contra vocês? É pelo menos um boicote muito grande. É evidente que se falares com pessoas ligadas à área, dizem, não, vê aqui os dados, o André Ventura é o que aparece mais nas televisões e tal. Ponto 1, é o que aparece mais para dizerem mal. Primeira coisa. E também lhes dá canal, não é? E a Não segunda coisa, esquecer isso. vende. Terceira coisa, passam o André Ventura e não passam mais ninguém do Chega. Porque interessa dar a ideia que é um partido de uma pessoa só. Quando nós temos 12 deputados, muito mais que os outros partidos, todos vamos ter agora bastante mais, espero eu, os deputados fazem visitas aos seus distritos, dão entrevistas e isso nunca passa. Porque a ideia que há alguma, não é toda, mas que há algum grupo de interesses mediáticos é passar a ideia que é um partido num homem só. E portanto vamos passá-lo a ele, para não nos acusarem de dizer que não passamos o terceiro maior partido. Mas depois é um homem só. E nós temos sentido muito isso, eu tenho sentido isso brutalmente. Não sei se isso vai mudar nos próximos tempos,
mas acho que era importante que mudasse, para as pessoas sentirem que as televisões, a pública, já nem digo que nós pagamos-la, tinha o dever de fazer isso, não é? De ter representatividade dos partidos maiores. Ora, isso não acontece hoje. Eu percorro os canais do cabo à noite, RTP3, SIC Notícias, CNN, CMTV, tal. Mas com isso ou sem isso, vocês estão a crescer, Certo. E estão a bater um recorde político nunca antes feito, certo? Mas por isto, porque estamos a falar às pessoas diretamente. Certo? Não é? Mas não deixa de estar errado o comportamento dos outros. Não é porque nós estamos a crescer que os Sim, outros não estão exatamente. errado. Sim. Continua errado. Porque se vemos lá forças que não estão representadas no Parlamento ou que são muito menores que nós, porque é que nós não estamos? Porque é que nós não temos um vice-presidente da Assembleia da República? Sempre houve, para as 4 principais forças. Ou chega, bloquearam a eleição. Estas coisas, eles nem percebem, isto faz-lhes mal a eles, mais do que a nós. E achas que vais ter esse bloco, tu e o Chega, achas que esse bloco vai existir depois de 10 de março? Não é? Porque estamos a falar de que o Chega, pelo menos nas últimas sondagens, se não estou em erro, estava com 17%. Sim, 17, 18. 17, 18. Ou seja, que é um número fenomenal, nunca nenhum partido fez isto, e antes de mais tenho que vos dar os parabéns, não é? Sem equipas, mas tenho que se dar os parabéns porque nunca ninguém conseguiu Não. que um partido crescesse tanto em 4 anos. Não, e nunca nenhum partido, desde o 25 de Abril, nunca nenhum partido criou uma ameaça tão grande aos dois primeiros como o Chega está a fazer. Mas não sei se o boicote não vai, não sei, porque eu não sei ainda se o PS e o PSD não se vão juntar depois das eleições. Há esta... Mas achas isso possível? É assim, Eu queria te perguntar isso, não é? Porque nós, olha, se olharmos para as sondagens, vemos que o Chega está realmente forte, com os 17, 18%. Vemos ali o PSD e o PS muito ali taco a taco, não é? Mas nós já sabemos que fomos governados demasiados anos pelo PS e andamos a escorregar na casca da banana há muitos anos e só escorrega mais quem quer, não é? pois, mas não sei se não vão querer mais, mas isso Certo. espero que não, mas Agora, probabilidade.